Boa noite para você que nos acompanha aqui no encontro da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta noite especial. Estamos recebendo a irmã Elizabeth, vou chamar de Beth, tá? A Beth está aqui com a gente hoje. Fica à vontade. Boa noite, Beth. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite e o desafio de ajudar irmãos e irmãs, amigos, amigas, que estão hoje vivendo dilemas financeiros aí. Né? Para dar uma prévia aí do que nós vamos conversar hoje, nós estamos na série Fé e Finanças, um novo começo. E nessa série, né, desse mês de novembro, a gente vem conversando sobre uma boa administração, sobre colocar a nossa vida em ordem. Na semana passada, na quarta-feira, Jussara esteve conosco contando um pouco da história dela. Se você não assistiu, eu recomendo que volte lá depois e assista, porque ela vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória junto com a sua família e como ela superou momentos muito difíceis financeiramente, né? E hoje a Beth está aqui com a gente para nos dar instruções mais elaboradas ainda, mais direcionadas para o que fazer. Olha, eu estou endividado, eu estou numa situação difícil. O que eu posso fazer? Como resolver esse problema que eu estou vivendo? Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre isso. Mas peço que você compartilhe essa transmissão, peço que você também coloque aí perguntas, comentários, que a Beth vai responder, não é, Beth? E também coloque pedido de oração, para que a gente possa também orar por você. Então, compartilhe. Coloque comentários aí, perguntas e também coloque seu pedido de oração para orarmos pela sua vida, ok? Então, uma boa maneira da gente começar é falando com Deus. Nós vamos orar, pedindo que Ele nos abençoe aqui agora, que Ele nos dê toda a direção para que a nossa conversa, o nosso bate-papo agora possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela vida da Beth, pela minha vida, pela Luciana que está aqui também nos ajudando, por estarmos nesse propósito, nessa disposição de segurar na mão, ó Deus, de irmãos e irmãs, de amigos e amigas que estão passando esse momento de dificuldade financeira, aqueles que não estão passando, mas também, ó Deus, compartilhando com eles conhecimento para que estejam cada dia mais preparados para lidar bem com as finanças. Porque o Senhor tem nos ensinado pela palavra que a nossa vida espiritual, ela também passa pela nossa vida financeira. Ó Deus, nos ilumine nesta hora, em nome de Jesus. Nos use poderosamente nas tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Está nos acompanhando aqui, deixa eu ver o pessoal que tá com a gente.
a Silvana. Boa noite, pastor e amada igreja. Silvana, eu comentei isso na quarta passada, mas a Silvana, ela é altamente capacitada também para nos falar sobre finanças, porque a Silvana eu sei que faz milagre, hein? Tá com a gente também a Luciana e o Adilson. A Viviane está com a gente, a Cris Souza. Você conhece, Beth, a Cris? A minha irmã querida? Isso. Conheço. Ela disse aqui, boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Nós temos 21 pessoas nos acompanhando agora. E eu vou pedir para essas 21 pessoas compartilharem essa nossa transmissão. Que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas que estão passando aí momentos complicados na vida financeira. Eu já estou compartilhando agora, que é para não esquecer. Ok. Vamos lá, Franciele também chegou aí. Boa noite, Fran, Tiago. Deus abençoe vocês. Pessoal, oração, compartilhem e pode colocar aí sua pergunta. Essa nossa série Fé e Finanças, ela nasce daquilo que a gente está vendo no dia a dia na lida pastoral, Beth. Nos aconselhamentos pastorais, não só de pessoas da igreja, mas de forma geral, eu tenho percebido como pastor que, devido à pandemia, crises que já vinham acontecendo na nossa cidade, questão do desemprego, de endividamento, da má administração e até também das compulsões, daquelas desordens mesmo que a pessoa acaba vivendo por causa do modismo, do consumismo. Eu tenho percebido que as pessoas estão endividadas e, por causa disso, estão enfrentando problemas muito sérios, como separação, como enfermidades, né, físicas e emocionais, e também há uma certa amargura, porque é aquela sensação de que a vida está andando para trás e não para frente, não é? E até afetando a sua relação com Deus, porque por mais que Deus traga a provisão e o pão nosso de cada dia, essas pessoas ainda sentem que não estão sendo amadas e cuidadas por Deus como deveriam, não é? Então, diante desses problemas todos, nós entendemos aqui na igreja a importância de falar sobre a fé e como ela nos dirige para uma boa administração financeira, não é? E entendendo também que muitos precisam de um novo começo. E nós estamos aqui hoje para poder facilitar isso. Porque como eu iniciei na quarta passada, usando aquele texto de Provérbios 11:14, Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, quando a gente busca orientação aqui, busca um conselho lá, não é? Procura entender melhor, a gente encontra através desses conselhos sabedoria. Então, é isso que a gente está tentando compartilhar, não é? Então está conosco a irmã Elizabeth de Souza, é uma mulher forte, uma mulher de fé cristã. Há mais de 30 anos a Beth atua na área contábil, é psicóloga clínica e líder do Ministério Família de Valor, dentre tantas outras coisas também, não é? Seja muito bem-vinda, Beth, e eu quero já começar perguntando sobre você. De onde veio a Beth? Quem é a Beth? Conta um pouquinho da origem da sua vida, sua família, como que você foi criada e também a sua educação financeira dentro de toda essa história de vida. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui. Alegria e gratidão é nossa. Muito feliz mesmo, é uma honra estar aqui diante de você, né, esse pastor que tem sido tão importante para essa igreja presbiteriana, e feliz demais, né, muito bom mesmo, né. Mandar um abraço para todo mundo, de maneira especial para a Jussara, né, que esteve aqui semana passada, e que lindamente, que brilhantemente falou desse tema, né, um tema difícil de se encarar no dia de hoje, né? Mas ela foi brilhante. Eu quero mandar um beijo para a Jussara. Bom, eu sou mineira também, né? Como a Jussara. Uai. Eu venho de Alfenas. Eu vim para o estado de São Paulo, precisamente aqui para Palmeiras, muito bebê, né? Eu sou filha de um casal e tenho mais 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E a minha mãe conta que quando nós viemos de Alfenas, ela veio com uma mala, uma máquina de costura, 4 filhos e um marido. Então, minha mãe basicamente veio sem nada, né? Sim. E o meu pai, inclusive, veio desempregado para cá.
né? E a gente foi recebido na casa de uma tia e logo, assim, logo depois meu pai arrumou um emprego numa fazenda, que é a Fazenda do Brejão, é bem conhecida aqui na região. verdade. E por lá nós ficamos durante 18 anos. 18 né? anos. 18 anos nós A Fazenda moramos. Brejão foi o lar de vocês. Foi nosso lar por tantos anos, né? Agora, pensando um pouco em educação financeira, a minha base da educação financeira é a minha mãe. Porque assim, a minha mãe sempre cuidou do nosso dinheiro, né? Meus pais, eles sempre trabalharam, ganharam pouco, né? Meus pais sempre foram domésticos, minha mãe trabalhava como empregada doméstica na fazenda, e meu pai era doméstico também, porque ele era o jardineiro lá, né? Sim. Em algum momento jardineiro, algum momento retireiro, enfim. Mas sempre ganharam pouco. Mas a minha mãe sempre foi assim a base nossa de como gastar o dinheiro, de como viver com tão pouco. Assim, a gente não passou fome, a gente não passou não vivemos na miséria, né? Mas nós vivíamos assim com bastante pouco. Mas esse pouco minha mãe transformou em muito e foi aí que eu aprendi Uma boa administração. uma boa administração. Que interessante. Então, sua mãe trabalhava, seu pai também trabalhava, mas a administração ali da família era por parte da sua mãe. Do dinheiro, sim. Ela que cuidava do dinheiro. Isso. Meu pai ganhava, dava o cheque, na época a gente recebia em cheque, eles recebiam em cheque, e aí ela que gastava esse dinheiro. Interessante. Mas assim, eu fui muito feliz, eu sou muito grata, porque no meio do meu caminho, da minha história, tiveram pessoas que me ensinaram muita coisa. Primeiro, a dona Heloísa, que eu quero agradecer muito, né, que durante anos ela nos ensinou assim, muita coisa interessante da vida. Nos ensinou como nos comportar numa mesa, nos comportar em várias situações, numa festa um pouco mais requintada ou numa festa mais simples. E no meio de tudo isso, nos ensinou assim como servir uma mesa. Então, a dona Heloísa, que é a dona do Brejão, e ela é viva ainda, ela nos ensinou muita coisa, e no meio disso também sobre educação financeira, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos, foi meu primeiro emprego, e eu fui trabalhar no Patrese, que é uma empresa de bebidas. O pessoal aqui de Palmeiras, todo mundo conhece essa empresa, hoje ela não está mais ativa, mas é uma empresa assim, que por anos, né, ficou ativa. E lá eu conheci o Pedrinho Patrese, que eu sou muito grata por ele também, porque com o Pedrinho eu também aprendi muita coisa da área financeira. O Pedrinho ele era diretor da empresa, da área financeira, especificamente mais da área financeira, e lá eu aprendi muito também. E depois eu fui para o meu segundo emprego, e que estou lá até hoje. Segundo emprego e está até hoje. Eu estou lá na Ferrari há quase 30 anos que eu estou na Ferrari. E lá na Ferrari também eu tive o privilégio de trabalhar com o seu Valdemar Ferrari, que não está com a gente mais, ele faleceu esse ano, mas que com o seu Valdemar também eu aprendi muita coisa da área financeira. E da vida, de um modo geral. Que legal. Né? Você tem uma formação, né, uma graduação em contabilidade, né? Sim, sim. Mas você percebe a importância de como que a vida, as pessoas, esses personagens importantes da sua história Isso. contribuíram para você ter hoje uma Isso. educação financeira robusta, né? E assim, e junto com tudo isso que eu estou te contando, eu fiz uma graduação em contábeis, fiz 2 pós-graduações, uma em gestão de negócios, fiz em finanças e controladoria, e depois, né, eu fui fazer psicologia. Assim, a necessidade, talvez, de conhecer melhor o ser humano, de conhecer melhor o comportamento do ser humano, isso me levou a fazer psicologia aos 39 anos, né, eu fui fazer psicologia. E você encontra muitas oportunidades de conciliar contabilidade, psicologia e contabilidade? Eu falo assim que uma coisa acaba complementando a outra, porque todo lugar tem ser humano. Sim. Né? Todo lugar onde você vai, o ser humano está presente. E mesmo quando você está sozinho, o ser humano está ali, né? Você está ali, né? Isso. Então, é interessante essa né, como que uma coisa é ligada à outra, essa interdependência, que inclusive é a fé, né? Sim. A fé e as finanças, ela não anda separada, né? Isso. Como eu ganho meu dinheiro e como eu invisto meu dinheiro,
passa pelo meu crivo de fé, dos meus valores, não é? Da minha saúde mental, espiritual, tudo, né? Não, seria aquela ideia do ser humano como um ser multidisciplinar, né? Um ser sistêmico, né? Não um ser que particiona as coisas e funciona isoladamente. Isso. E vou chegar nesse momento que é a minha vinda aqui para a Igreja Presbiteriana. Que minha vinda para cá foi nesse momento, quando eu vim para cá e passei pelo discipulado, que eu de fato entendi a importância de ser uma dizimista. Né, de contribuir, né, financeiramente para a igreja que eu congrego. Até esse momento eu não tinha entendido muito bem isso. Né? E nesse momento, eu acho que aí ainda entrou na minha vida esse mandamento de fé, que é o dízimo. Né? Que legal, que legal. Se complementou. Se complementou. Isso. Beth, como profissional, pela sua história de vida, pelo que você vê, inclusive no set terapêutico, pela leitura que você faz da sociedade, pelas notícias e tudo, onde as pessoas estão se perdendo financeiramente? Onde as pessoas estão derrapando na pista e isso está levando elas a esse endividamento e a todo esse adoecimento? Tá. Bom, gente, eu fiz uma cola aqui, tá? Fica à vontade. Vou deixar minha cola aqui, porque eu não quero esquecer de nada, né? Eu quero conseguir passar para todo mundo aquilo que eu entendo que é importante, né? Antes de eu responder a sua pergunta, a gente precisa deixar claro que estar endividado não é ruim. O que é ruim? É você estar inadimplente. Né? Porque quando a gente fala de dívida, o que acontece com a gente? A primeira coisa, arrepia a nuca, né? Demais. Demais. A gente fala, meu Deus, embrulha o dívida, estômago. Estou endividado. Isso. Mas a gente precisa pensar no endividamento de duas formas. Primeiro, a gente precisa pensar no endividamento de forma positiva. Né? Eu quero falar do endividamento de forma positiva porque eu queria que o pessoal que estivesse em casa ouvisse o que eu vou falar do endividamento de forma positiva e conseguisse identificar se no momento em que ele começou a se endividar, ele prestou atenção nesses pormenores. Porque se ele não prestou atenção nesses pormenores, então provavelmente o endividamento dele, ele não é positivo. Então a gente vai mais para o endividamento negativo. Agora, se a pessoa que está endividado, ele tomou essas precauções que eu vou dizer agora do endividamento positivo, então ele pode ficar tranquilo porque as coisas estão sob controle. Né? Então eu quero fazer aqui, eu até tinha comentado com você, eu quero fazer um paralelo entre aquilo que eu aprendi no que a gente diz respeito à contabilidade, que é bem o racional mesmo, planilha, levantamento de custo, levantamento de renda, né? Bem racional. Aquilo que eu aprendi nesses anos todos na área financeira que eu tenho trabalhado, mais de 30 anos. Quero pensar um pouco também naquilo que está relacionado com o emocional, com aquilo que está relacionado com o comportamento do ser humano diante do endividamento, tanto positivo como negativo. Por que nós nos endividamos positivamente ou negativamente, né? E pensar um pouquinho também naquilo que a gente fala da fé. Né? Por que perfeito. Fazer um pouco esse caminho com todo mundo, né? Então, aqui, vamos pensar um pouco quando que a dívida ela é positiva. Né? E respondendo até, a gente falando um pouco disso, a gente já fala um pouco da negativa. Né? A dívida ela é positiva quando ela tem um planejamento. Né? Quando ela tem uma estrutura. Né? Eu vou fazer uma dívida, vou entrar no endividamento e antes de qualquer coisa eu vou me estruturar, vou olhar, né, para todo o contexto das minhas rendas, dos meus gastos e tudo mais. Quando que é positiva também é quando a gente faz dentro de prazos e dentro de juros que cabem dentro dessas condições, dentro do nosso bolso, vamos pensar assim. São aquelas pessoas que, de alguma maneira, têm mais cuidado em fazer pesquisas, né, de juros, em pesquisar em vários bancos. Né? E quando também a pessoa faz o risco calculado dessa dívida,
quando o retorno é satisfatório e, principalmente, quando a gente fala de uma dívida positiva, a gente está falando de um endividamento que por trás tem um patrimônio, de uma forma geral. Ou por trás tem o que a gente chama de uma expansão de uma empresa. Vou expandir minha empresa, vou comprar máquinas novas, vou comprar, enfim, equipamentos novos. Enfim, tem um equipamento que vai trazer um retorno. A Jussara, semana passada, quem não assistiu a live da Jussara, seria importante assistir, por quê? Porque quando você faz um endividamento para você fazer para você investir em alguma coisa, você tem que estar muito bem planejado, porque aquilo tem que ser muito certeiro. Né? Tem que ser muito... Não pode ter brecha para falha. Não pode ter brecha para falha. Por quê? Porque senão vai embora o teu dinheiro, vai embora o teu equipamento, as suas máquinas, seus caminhões, enfim, tudo aquilo que você investiu. E além do mais, você fica com um rombo imenso na sua vida, que foi isso que aconteceu com a Jussara. Então, assim, olha, antes de você investir na empresa, num carro, numa casa, enfim, faça as contas e veja se isso, né, está dentro das suas condições. Então, quando eu falo do endividamento positivo, o que eu estou falando? E agora eu vou um pouco para a psicologia. Eu estou falando assim, ó, de uma base de autocontrole, uma base de equilíbrio, uma assertividade. Né? A assertividade, no momento de você fazer o endividamento, ela é muito importante. Né? Quando a gente fala de assertividade, a gente vai muito naquilo, assim, né? O que eu falo, como me comporto. Né? E a gente tem que falar da assertividade nos negócios também. Né? A gente ser certeiro nos negócios. Né? E aí, pensando nisso, e quando a gente fala do endividamento positivo, né, a gente está falando do quê? Daquele investimento saudável que traz uma satisfação. Vamos pensar assim, quem que hoje conseguiria talvez comprar uma casa se não se endividasse? Eu acho muito difícil, né? Muito difícil. É difícil ter esse patrimônio ali parado que você possa, né, um dinheiro ali, eu vou comprar a casa e vou pagar à vista. Isso. Existe, mas isso é raro, digamos assim, né? Uhum. É um passo importante da vida, assim, eu acho muito legal, porque é sonho de muitas pessoas, mas assim, ter o dinheiro para realizar esse sonho, eu acho meio raro, né? Isso. Então, é um momento que você pode se endividar, né, sem estar inadimplente. Tem uma mudança, então, pelo que você propõe, uma mudança eu digo até da semântica da palavra, digamos assim, né? Uhum. Então, o endividamento, ele pode ser, como você diz, positivo, ele pode ser bom, ele pode ser necessário para que você dê um passo a mais no seu patrimônio familiar, no caso. Isso. Né? Às vezes você não consegue realizar o sonho de ter a casa própria sem você entrar numa dívida. Então, né? E aí o passo, vamos ver aí, deixa eu tentar recapitular, se eu estou conseguindo pegar certinho aí, para eu não me endividar negativamente. Eu quero comprar uma casa, eu não tenho uma casa. E eu quero ter uma casa para minha família. E eu ganho, por exemplo, R$1.000. Uhum. Né? E eu preciso, então, pensar que esses R$1.000, eles é o que eu tenho para comer, pagar as despesas fixas da minha família, pensar em imprevistos que eu possa ter, e dentro disso ainda caber essa parcela da casa que eu estou financiando. Exato, exatamente. E se R$1.000 não for suficiente para pagar essa parcela? A gente pode ter outras opções, e mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, de como a gente pode ter uma renda extra, né? Eu acho que talvez que com R$1.000 pode ser que você não consiga realmente ter uma casa, né? Ou financiar uma casa. Ter uma casa, sim, mas talvez você não consiga financiar uma casa com R$1.000, mas você pode ter rendas extras, né? Vamos pensar assim, você pode ter outros tipos de renda. Vou falar antes, voltando até um pouco na minha história, eu nunca tive um emprego só. Eu sempre trabalhei em mais de uma coisa. É tipo o pai do Cris lá, todo mundo odeia o Cris, que tem o Júlio, Olha, tem 2 empregos. Eu já vendi doce, como a Jussara, eu já fiz encadernação. Nossa,
Já fiz muita coisa, já fiz contabilidade, já trabalhei em escritório de contabilidade à noite, mesmo quando eu saí do PA13, eu fiquei mais de ano trabalhando à noite lá, justamente para realizar esse sonho de ter a minha casa. Sim. Né? Então, quer dizer, pode ser que naquele momento aquilo que eu ganhava não era o suficiente, mas eu fui buscar através de outras rendas. Legal. Né? E não sendo o suficiente, Beth, digamos, olha, eu ganho R$ 1.000 e ainda não tenho essa renda extra, mas eu quero muito a casa. Aí a gente já vai para a ideia das emoções que envolvem isso. E de aceitar ou não. Porque às vezes a gente precisa momentaneamente se submeter ao não. Isso, exatamente. Eu não posso. Eu não posso adquirir isso agora. Eu não posso dar esse passo agora. Aí entra essa questão mesmo emocional que precisa ser trabalhada? Sim, entra, porque hoje as pessoas de um modo geral vivem muito baseado no status. Né? Então, andar com a roupa da moda, com o melhor carro, com o carrão, ou ter uma casa super bem mobiliada, ou ter, enfim, né, estar bem arrumado, estar bem vestido, isso hoje é importante para as pessoas. Né? E para mim, né, eu acho que o mais importante é essa tranquilidade, né, de colocar a cabeça no travesseiro e saber, né, que mesmo você não estando tão bem vestido, não estando tão bem arrumado, não ter o carrão do momento, né, não ter a melhor casa, não ter, né, os melhores móveis, mas você tem uma tranquilidade. Então eu falo que isso é um pouco do teu equilíbrio, né? Sim. Então quando você sai disso, você já está saindo do teu equilíbrio. Você está saindo do teu autocontrole, você está saindo da sua assertividade. Sim, sim. Né? Então, isso é difícil, porque isso, pastor Anderson, isso é uma bola de neve na vida das pessoas. Sim, sim. Infelizmente, é uma bola de neve. É tão legal, né, você ser quem você é, né? Usar a roupa que você tem, que você pode comprar, usar, né, a moda que você pode ter, né? Ter os móveis que você comprar os móveis que você pode ter ou até ganhar de alguém, né? Eu acho que isso aí entra um pouco também da gratidão com a vida, sabe? Sim, a gratidão verdade. com a vida, ela é muito importante, né? A gente ser grato até mesmo pelo pouco que a gente tem. Sim, sim. Né? Ter algo na vida é uma luta diária, né? Você tem que trabalhar, e não é só trabalhar arduamente, né? Levantar cedo e trabalhar até de madrugada, não é isso que eu estou falando, né? Mas é você saber administrar aquilo que você ganha. Sim. Eu costumo falar uma coisa que pode parecer pesado, mas para mim faz muito sentido, de que dinheiro é vida. Aí as pessoas, não, mas dinheiro, justamente com aquele discurso assim, dinheiro não é tão importante assim. E eu repito, dinheiro é vida. Porque quando você recebe aquele salário, ali são horas de vida dedicada ao trabalho, e aquilo então é seu tempo de vida. Você doa, você entrega para a empresa onde você trabalha, para o seu patrão, 8 horas, 10 horas, 12 horas de vida que você poderia estar livre para fazer outras coisas, mas você dá aquele seu tempo de vida em troca daquele salário no final do mês ou no início do mês. Então, eu preciso dar valor àquele dinheiro, não é? Isso. Não amar, como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é esse amor, não é uma idolatria com relação ao dinheiro, mas é saber que ele é precioso por causa da sua vida que foi dedicada para o ganho daquilo. Então, é muito importante que a gente invista bem, porque senão você vai trabalhar mesmo, como diz a expressão, como um burro de carga e nunca vai ter nada. Por quê? Porque não ganhou? Muitas vezes é porque deixou embora entre os dedos, né? Isso, é. Eu sempre digo que dinheiro, ele não traz a felicidade. Mas quem tem dinheiro é feliz. Né? Eu não estou dizendo do excesso de dinheiro, da abundância de dinheiro, mas eu falo assim, que quem tem dinheiro e que sabe administrar bem o dinheiro, ele tem uma parcela já que ele construiu para a sua felicidade. Sim, sim. É claro que a felicidade, ela requer N questões, né? Pode ser que o dinheiro esteja, né, lá atrás, né? Mas ele contribui muito para que você... Parte, né? Ele faz parte, porque ele contribui, né, para que você realize esses sonhos. Sim. Né, de ter a sua casa, de ter um carro. Isso é tão claro, porque
eu estava dizendo dos problemas que estão sendo gerados devido ao descontrole financeiro das pessoas. A separação. Eu quero ser feliz no meu casamento. Eu quero ser feliz no amor. Mas a gente não está conseguindo ser, por exemplo, porque está tudo descontrolado, a gente está endividado, está faltando até o que comer em casa. Afeta esse casamento. Então, eu não vou ter sucesso na minha vida sentimental porque eu tenho um descontrole na minha vida financeira. Isso. E essa interdependência, né? Isso causa muita angústia, muita tristeza, causa depressão, causa ansiedade. E atrás disso, muita doença vem. Né? As doenças hoje, elas estão assim, muito ligadas com a área financeira das pessoas, porque assim, a doença, o adoecimento financeiro, e hoje a gente até, como psicólogo, a gente classifica isso até como um transtorno, uma disfunção, né? O endividamento, que chama até transtorno de disfunção do endividado, né? E isso vem com uma carga de ansiedade, de depressão, de sofrimento muito grande e que causa problemas muito sérios, que aí é o que você falou, brigas, né? A desestrutura nas famílias e coisas que na minha opinião, pastor, é muito grave, que é o divórcio. Né? Para mim é algo muito grave. O divórcio, e mais grave ainda, a gente saber que alguém tirou a sua própria vida, e o suicídio, sim. Porque está endividado, porque não dá conta mais daquilo tudo. Né? Parece até que a vida acaba perdendo o sentido, né? Porque e atrás de tudo isso vem o quê? Vem a mentira. Né? É o marido que mente para a mulher que as contas estão em dia, não estão. É a mulher que mente para o marido que comprou uma roupa nova, escondeu lá no fundo do guarda-roupa para ele não ver, as sacolinhas, né? E aí vem os transtornos, as doenças. Vida, né? As compulsões. Isso. Não é fácil, é grave, é bastante grave. Então nós vimos aqui o endividamento positivo, que é quando você se planeja para um crescimento do seu patrimônio. Então, eu financiei uma casa, financiei um carro, mas eu me planejei para isso, o juro, a parcela cabe no meu orçamento, junto com todas as outras despesas, inclusive a despesa que a casa vai me gerar, que o carro vai me gerar. Os imprevistos, né? Sim. Quando vem os imprevistos, você tem que calcular isso também. Legal. Eu nunca tinha pensado que endividamento pode ser positivo. Muito legal. Porque o endividamento pode te trazer essa alegria. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que os pais hoje, né, acabam entrando em endividamentos enormes, fazem financiamentos altíssimos para estudar os filhos. Sempre naquele pensamento, a hora que ele se formar, ele vai trazer esse dinheiro de volta. Né? Às vezes, os filhos acabam de se formar e vão ter embora a vida deles. E os pais ficam com as dívidas. Né? Os pais ficam com os problemas. Então, quando você não calcula isso, não tem uma estratégia para isso, pode se causar um problema. Eu acho lindo isso, a família se organizar para que um filho estude, faça medicina, faça direito, enfim, realize o sonho de fazer uma faculdade, mas isso não pode estar baseado, alicerçado, que esse retorno vai vir quando esse filho se formar. Muito provavelmente, a hora que ele se formar, ele vai querer ter a vida dele. Sim, né? sim. E às vezes não tem essa consciência que realmente os pais precisam receber de volta isso, ou que ele precise pagar essa conta depois. Né? Então, isso é um perigo. É bonito, mas é um perigo também. Né? Legal. Agora, acho que a gente pode falar daquilo que assombra. Daquilo que assombra e daquilo que a gente chama que é o problema. Né? Quando a gente fala do endividamento quando ele é negativo, nós temos o vilão principal. Né? O vilão principal é a falta de planejamento. Né? Antes eu queria perguntar para o pessoal, queria que o pessoal pensasse aí, vocês se identificaram aí no positivo? Vocês estão dentro do positivo? Ou deu aquele gelo, né? Ou deu aquela angústia? Agora que você falou em planejamento, aí eu já fiquei meio... Não sei se eu passo aí no crivo. Deu aquele friozinho, assim, né? Na nuca, que a gente faz, às vezes, na fé, né? Vamos lá, vamos comprar na fé de que vai dar tudo certo e eu vou conseguir pagar. Isso, Ai, que areia movediça, hein? Na fé não dá.
Pastor, verdade. eu falo que Deus é maravilhoso, né? Ele provê para a gente todo o tempo, Ele cuida de nós todo o tempo. Como Deus é bom, né? Como Ele é maravilhoso. Sim, verdade. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Opa. Nós precisamos fazer a nossa parte. É verdade. Então, quando a gente pensa no endividamento que é o negativo, o que a gente está falando? É basicamente isso que é a falta de planejamento. Né? É entrar numa dívida, na verdade, assim, pelo impulso. Ah, quero comprar um carro, quero trocar meu carro, quero, sei lá, quero mobiliar minha casa, quero comprar roupa nova, quero viajar, quero pôr um filho numa faculdade. Enfim, tudo isso que você acaba fazendo sem antes sentar e se organizar. E pensar nas consequências que isso pode te trazer. Sim. Né? Lembra da história da Jussara? Ela falava para o marido assim, ó, não vai mais comprar lenha. Vou até imitar a Jussara aqui. Jussara, dá licença, hein? Não vai mais comprar lenha, homem, não vai dar certo. E o que ele fazia? Ele comprava lenha. E qual que era o desejo dele? Que dessa vez vai dar certo. Dessa vez a gente vai tirar o pé do buraco. Não era esse o pensamento que ele tinha? Ele estava errado de pensar assim? Ele estava bem intencionado, Ele né? estava na fé, né? É. Ele estava na fé. Mas vamos pensar assim, olha, sem planejamento não dá para dar esse passo. Quando eu falo assim, olha, vou investir na minha empresa. Tem pessoas, pastorandos, que têm empresa há anos. E em um determinado momento, fala assim, olha, eu vou expandir a minha empresa. E não para pensar, não para planejar, não para fazer conta. E aquela empresa de anos vai para o buraco. Né? Ou mesmo dentro de casa, né? Às vezes você não para investir, não para comprar um carro, não para pensar numa viagem, não para se organizar, e aí vai tudo pelo buraco. E nesse buraco vai o quê? Vai os filhos, vai a esposa, vai o marido, vai o casamento, às vezes vai o próprio trabalho, porque a pessoa que está adoecida por causa do endividamento vai como para o trabalho, né? Acaba se dispondo com a família, se dispondo com os colegas de trabalho. E aí eu falo que isso é um buraco sem fundo. É mais do que uma bola de neve. Porque a bola de neve ainda você consegue ver ela rolando, ela crescendo, né? E esse buraco sem fundo, você não consegue ver esse fundo. Então fica assim, tenebroso, né? Fica terrível para aquele que se encontra nessa situação. Né? E trazendo um pouco para a psicologia, vamos pensar assim, olha, o que te leva a endividar? Eu trouxe alguns pontos aqui e eu queria que você pensasse em você agora. Eu queria que você olhasse para você. Todos nós vamos olhar também. Enquanto você estava falando lá, né, da querer comprar o carro, querer comprar a casa e tal, eu fiquei aqui imaginando como que tudo isso é envolvente, é fascinante, é sedutor. Muito. Você se imagina naquele carro novo, você se imagina naquela casa, com aquela churrasqueira e recebendo os amigos. Você se imagina fazendo aquela viagem. E parece que os danos disso, o custo disso, o ônus, né, diminui. Parece que vai ser fácil transpor isso, né? Muito. Eu acho que, assim, eu já vivi essa experiência, né? Parece que tudo vai ser muito fácil, até você, de fato, adquirir aquele bem, ou adquirir aquele passeio, e, de repente, quando você está lá, o prazer vai embora, e você agora começa a olhar o tamanho do problema que você arrumou. De forma que aquilo que você acabou de conquistar nem te traz mais, não compensa o desgosto daquele baita problema que você arrumou. Eu acho interessante porque, olha, vou comprar uma viagem. Eu compro a viagem e gasto assim, meu último centavo. Mas tudo bem, eu comprei a viagem, gastei meu último centavo, mas eu não me endividei. Aí a gente esquece o quê? Que é caro viajar. Ou durante é caro. Isso, aí preciso comer. Né? Aí a gente precisa trazer uma lembrancinha para cada parente. É isso, né? E aí a gente precisa colocar gasolina nesse carro, combustível, né? Vou falar etanol, gente, por favor, né? Tem que colocar combustível nesse carro. Enfim, pode ter os imprevistos de furar um pneu. Enfim, eu preciso parar no posto para tomar um café, né? Enfim, aí a pessoa
se depara com o quê? Eu tenho dinheiro para comprar a viagem, mas eu não tenho dinheiro para financiar, para financiar as outras coisas. E aí, o que eu faço? Eu corro rapidamente para aquilo que é rápido. E o que é rápido? É o cheque especial. Cheque É o especial, cartão de crédito. É isso aí. Né? Esse aí, assim, depois da falta de planejamento, esse aí é o vilão, né, do endividamento, da crise financeira, dos problemas. Eu trouxe até uma pesquisa aqui, depois eu vou falar para vocês dessa pesquisa, dos problemas que são causados justamente por essa facilidade de você ter um cartão de crédito e você ter o cheque especial. Gente, vou dar uma dica. Abra sua conta no banco, mas diga para o seu gerente, eu não quero cheque especial. Cheque especial 0. Tá? Se você puder não ter o cartão de crédito, a hora que chegar na sua casa, não desbloqueie. Quebre, jogue no lixo, jogue fora. Se você não precisar, se você tem condição de fazer o pagamento à vista. Né? Então, assim, são algumas coisas que ainda vou falar um pouco mais para frente, que são técnicas, que são jeitos de você se livrar de tudo isso. De não criar armadilhas para si mesmo. De não criar armadilhas para si mesmo. Então, quando a gente fala vamos falar primeiro do financeiro, do controle, né, do planejamento, né? O que a gente está falando da falta de planejamento? É quando a gente tem essa dificuldade de não fazer orçamento. Né? A gente não orça. Ou se orça, o que eu vou gastar no mês seguinte. Gente, orçamento é algo que tem que ser planejado, principalmente quando você quer entrar numa dívida. Né? Então, quanto tempo vai durar essa dívida? Geralmente o pessoal compra uma casa que vai pagar em 25 anos, não é isso? Gente, teu planejamento tem que ser para 25 anos. Sim. Não adianta você se planejar de saber que você vai ter emprego para mais 3 anos e no 4º ano, como que você vai pagar essa casa? Então, o teu orçamento tem que ser do tamanho das parcelas da dívida que você está se comprometendo. Né? Isso é muito importante pensar. Outra coisa, além do uso inadequado que a gente faz do cartão de crédito e a gente faz do cheque especial, uma coisa assim, que tem acontecido muito é o excesso de consumo. Né? Você que está aí, quantos sapatos você tem? Quantas blusas, quantas camisas? Não tem pé para tudo isso. Não tem pé para tudo isso. Quantos óculos você tem, né? Quanto de comida você desperdiça? Né? Eu tenho assim, ó, olhando um pouco para isso, olha como é abençoado a gente olhar para finanças e pensar um pouco em finanças e fé. Né? Depois da live da Jussara, que foi na quarta passada, geralmente aos sábados eu vou no supermercado comprar fruta, comprar algumas coisas. Puxa, como que eu pensei antes o que tem na minha geladeira? Eu fiquei pensando, o que eu tenho na geladeira para mim não comprar em excesso? Para mim não comprar aquilo que eu não vou consumir? Né? Então, foi assim. E olha, eu gasto super pouco de supermercado. Aquele dia eu fui no supermercado, eu gastei acho que R$ 38. Né? Eu gastei super pouco. E geralmente eu gasto pouco no supermercado. Mas assim, naquele dia, de maneira especial, eu parei para pensar. Né? Para que eu vou comprar essa fruta se eu já tenho outra fruta lá na minha geladeira ou na minha fruteira? Né? Eu pensei um pouco nisso. Geralmente o excesso nos endivida. E o excesso não só nos endivida, pastor, como ele alimenta a nossa impulsividade. Né? Só fazendo um parêntese. E às vezes esse excesso aí, a pessoa está no mercado. Com relação à alimentação eu não tenho miséria. Se é para a boca, eu não tenho miséria. Vai no mercado, compra o que quer comer, porque vai chegar um dia que a gente vai querer comer e não vai ter, ou vai ter e não vai querer comer. Aquele papo todo, né? Uhum. Eu não tenho miséria com a boca. Uhum. Então, esse discurso não é de pessoas muito impulsivas? Sim, com certeza. Porque você não come mais do que cabe no seu estômago. Né?
O seu estômago ele tem um limite de tamanho, né? Você não come mais. Então, se você comprar mais, provavelmente você não vai comer mais. Então, a gente entra nessa questão que é muito perigosa, que é a compulsividade, que é a impulsividade, que é também muito ligado com a nossa baixa autoestima. Né? Tem pessoas que têm necessidade de comprar muitas roupas, têm necessidade de mostrar o seu poder aquisitivo, e a gente cai, eu vejo assim, muitas vezes no consultório, a pessoa com a autoestima lá embaixo, apesar disso. Apesar da roupa cara, apesar que está pagando parcela na loja, Isso. está em frangalhos ali dentro. Exatamente. Né? Tudo isso, né, traz um desequilíbrio emocional. E o que vem junto com o desequilíbrio emocional? A tristeza, o medo, essa ansiedade, essa depressão. E uma coisa que a Jussara falou muito semana passada, a vergonha. Mesmo, sabe essa vergonha velada, né, interna, essa vergonha que você não deixa o outro perceber, mas que quando você sai da loja, quando você sai do supermercado, você identifica essa tua impulsividade, essa sua compulsividade, e aí lá no fundo de você mesmo, você se sente envergonhado de você mesmo, de ter se rendido novamente à compulsividade, essa impulsividade, esse excesso esse excesso que nós temos. Sim. Hoje nós vivemos de muito excesso, né? Pastor? Sim. E não é só o excesso de gasto. Nós vivemos de muito excesso hoje, né? Excesso de uso de bebida, de droga, e que isso também envolve dinheiro, porque para você beber, para você usar droga, você precisa de dinheiro, e da impulsividade de muitas outras coisas, né? Da sexualidade e do excesso de riso, de excesso de tristeza, de excesso de angústia, e o excesso de tudo, né? O povo hoje, as pessoas, né, vivem desse excesso, né? E esse excesso a gente sabe que depois vem todos esses sentimentos, né, que são tão difíceis. A conta chega. A conta financeira, chega. Emocional, né? Isso. Social, né? Moral. Isso. Né? E quando a gente está falando ainda, também falando ainda da falta de planejamento, são o excesso de contas parceladas, sem pensar no fim disso. Né? Eu parcelo em 12 vezes, mas o meu orçamento... Mas é 12 de R$30. É 12 de R$80, mas tá tranquilo. Isso, exatamente. E aí não tem um não tem um basta, não tem um chega, não tem isso. E vai. Né? Outra coisa também, e aqui na pandemia a gente percebeu muito isso, é o desemprego. Né? A gente não está preparado para o desemprego. A gente está preparado para estar sempre empregado. A gente não está preparado para, em algum momento, a empresa chegar na gente e falar assim, olha... Né, vamos rescindir o teu contrato aqui. Meu Deus, o que eu vou comer mês que vem? Isso. Vai vir o acerto, mas o acerto não tapa o buraco das dívidas que já existem. Isso, né? Exatamente. Outra coisa também que eu acho que isso é importante, a gente tem hábitos em desacordo com a nossa realidade. Né? Muito em desacordo, né? A gente está sempre... vamos pensar assim, olha, não cozinho mais em casa. Né? Só compro comida fora, não tem mais... E aí, pastor, sai muito daquele negócio, vou voltar aqui para a psicologia de novo, sai muito daquele negócio da família sentada em frente da televisão, cada um comendo o seu lanchão, né? O seu lanche, a sua pizza. Aí já não senta mais na mesa todo mundo junto, né? Não tem mais o papo, não tem mais a conversa, não se divide mais, né? Os problemas, as dores, as angústias, cada um guarda na sua caixinha. Não vive aquele ali. processo da preparação do alimento, que na verdade é um ritual, né? É um ritual de convívio da família, né? Isso. E aí uma coisa que eu falo assim, que é o auge, né? É o auge de você, do excesso, né, de gastos e tudo mais, é quando você entra em desacordo daquilo que eu quero com aquilo que eu posso. Aí, pastor, a gente entra naquilo que eu sempre chamo, a ciranda do endividamento. Vamos fazer a ciranda aqui? Ai, Deus me livra disso. Isso. Né? Quando a gente fala da ciranda do endividamento, e vai rodando, vai refinanciando, vai pegando mais cheque especial, vai gastando mais no cartão de crédito, vai se envolvendo e vai sujando o nome. E quanto mais o seu nome está sujo,
pior são as condições dos financiamentos que você vai entrar. Né? Aí vai pior. O juro aí, no caso, astronômico, né? Isso. Porque você já tem um histórico de inadimplência. Né? E você não tem mais crédito para fazer um bom negócio naquele momento, talvez, né? Prova disso, gente, eu fiquei assim, pensando, né? O Serasa, em abril de 2020, está muito próximo essa pesquisa do Serasa, em abril de 2020 nós tínhamos 61 milhões, gente, é milhões, de pessoas que estão em contas em atraso. Isso é uma pesquisa da Serasa, do SPC e do Sindicato dos Lojistas. É muita gente pensando com conta em país atraso. de 200 milhões de habitantes. Mas entendendo que 200 milhões de habitantes não significa, porque aí você tem muitas crianças, muitos idosos e tal. Mas assim, o público que consome, talvez 50% do público que consome está endividado. Então, é muita gente que está endividado. Então, quando você pensa muita gente endividada, então você pensa em muita gente triste, muita gente angustiada, e muita gente ansiosa, e muita gente em depressão, e muita gente pensando em se matar para resolver o problema. É muita gente, assim, sabe, chegando no topo, no limite, né? Querendo explodir. Mas, assim, eu tenho uma boa notícia. Vamos respirar. Vamos ver quem está nos acompanhando aqui para a gente falar da boa notícia. Gente, tem boa notícia, viu? Não desespera não, calma. Tá com a corda no pescoço? Pode tirar. Tira aí agora, por favor. A Ellen está com a gente. Quem mais? Surlange está com a gente. A Vi pedindo oração aqui. A Josi, Nelson Nuardo, a Ana e o Diego, a Dona Wanda, Dorcides, Raquel, a Jussara tá aí, ó, Beth, minha linda amiga, ó, a Joyce tá com a gente, Maria Cássia, Aparecida Garcia, o Almir Luciano, o Robson, presbítero Robson, quem mais? A Ellen colocou, estou no positivo. Ufa, que bom. Que delícia. Tá em azul, que beleza. Que bom. A Lu tá com a gente, quem mais? A Elaine de Moura. Muitas pessoas, tem gente aqui, ó, disse, ó, tô refletindo, hein? Tô refletindo. É isso aí, tem que refletir mesmo. Reflita e planeje. Isso aí, reflexão e planejamento. Isso. Beth, traz a boa notícia para nós, pelo amor de Deus. Tô endividado, o que eu faço? Olha, para você, a primeira coisa que você precisa fazer é dar um basta. Basta. É parar. Quem viu a live da Jussara semana passada, quem não viu, gente, veja, muito rica. Foi no momento em que ela falou, basta. Né? Ela assumiu toda a sua condição. Né? Naquele momento, ela percebeu que realmente aquele buraco era fundo e que ela estava bem no fundo daquele buraco. Né? Quando eu falei do positivo, acredito que muitas pessoas se veem nessa maneira, né? E quando eu falei do negativo? Quais as pessoas que conseguiram se ver nessa situação? Né? Ou qual aquelas pessoas, pastor, que ainda não chegaram na inadimplência, mas está seguindo o caminho do excesso, e está seguindo o caminho, e que está assim, ó, no fio da navalha. Na beiradinha do abismo, na beiradinha, né? É só um vento mais abismo. forte vai cair lá dentro, né? Isso. Então, primeira coisa é você assumir o controle das suas finanças. Porque quem está endividado com tudo isso, com certeza, ele nunca esteve no controle das finanças dele. Não houve equilíbrio. Isso. Não houve autocontrole, não houve assertividade, não houve, né? Não houve planejamento. Né? Então, esse é o primeiro ponto, é você assumir o controle das suas finanças. Outra coisa, nós falamos muito sobre isso, mudança de hábitos. Né? Ir na loja todo final de semana, ficar olhando vitrine, ficar olhando carro, porque ficar olhando Mercado Livre, a Amazon, isso, AliExpress, Magalu, gente, pega todos esses aplicativos, tem um negocinho lá, aperta, desinstala,
Faz isso. Isso é uma mudança de hábito. Por quê? Beth, eu não posso comprar mais nada agora? Não pode. Nesse momento, você não pode comprar mais nada. Nesse momento, é momento de você passar a régua. É de você dar um basta em tudo que você estava fazendo. Né? É você não continuar, né, a colocar... Ou vou pensar assim, ó, é você não continuar cavando para baixo. Sim. Né? Porque, e é assim, isso, é cavando para baixo. Cavando para baixo. É a gente estar de ponta cabeça no buraco e continuar cavando. Tentar sair daquilo cavando para baixo. Beth, quando você disse assim, do basta, dê um basta, eu vou compartilhar o que eu vejo na lida pastoral. Famílias já identificaram que não estão bem, que estão, seja a própria pessoa doente ou o casamento, por questões de dívidas. Muitas preocupações, ansioso, angustiado. E aí vem a pergunta, tá, mas você sabe hoje quanto deve? Para onde o seu dinheiro está indo? Qual é o buraco, qual o ralo que o seu dinheiro está escoando? A pessoa não sabe quanto deve, ela não sabe quanto gasta. Pergunta assim, hoje a sua despesa fixa, quanto você gasta por mês? Você tem uma planilha, um caderninho onde você anota? Vocês acreditam, muitos não têm um caderninho de contas. E eu fico pensando, meu Deus, então ela não tem mesmo a mínima noção de quanto ganha, quanto gasta e quanto deve. E como dar um basta nisso, né? Não dá basta, não sabe nem para onde, não sabe para onde olhar, né? Mas o momento do basta, né? A gente vai chegar que o momento do basta vai precisar de tudo isso que você está falando. Então, além de você assumir o controle, mudar os seus hábitos, você vai precisar de muita dedicação, de muita disciplina. Né? Não é assim, gente, dou uma olhadinha naquele negócio uma vez por dia, não. É você se debruçar sobre essas contas, é você se debruçar sobre esse endividamento, é levar a sério mesmo. Né? É levar a sério, com dedicação e principalmente com essa disciplina. Porque uma planilha, ela não se faz sozinha. Um caderninho, ele não se preenche sozinho. E tudo aquilo que, porventura, você precisa comprar naquele momento, estou falando agora, dê um basta, mas vamos supor, não, dei um basta, mas eu tenho um filho que ficou resfriado, eu preciso comprar um remedinho, preciso comprar alguma coisa. Esse remedinho, essa conta também precisa ir para a planilha. Sim. Né? Vai ter um evento na escola e eu preciso comprar um chapéu para o meu filho, alguma coisa, eu preciso daquilo, ele também tem que ir para a planilha. E não é dizer assim, olha, eu só vou colocar aquilo que é grande. Né? Eu sempre falo tudo. Que isso é o papel da tudo, bala. É tudo, é o papel da bala, exatamente. Tudo precisa ir. Outra coisa que é importante, pastor Anderson, e sem isso eu acho muito difícil, é você precisa traçar uma meta. Se você não tiver uma meta de qual momento que você quer se livrar do endividamento, em qual momento que você quer dar um basta, o início do basta e o final, né, para você começar a ter uma saúde financeira, você precisa traçar uma meta. E com isso, você precisa fazer algumas coisas que eu vou dar uma dica daqui a pouco. Tá? Sim. E uma coisa importante que é você ter foco e uma coisa que eu falo que isso é importantíssimo, autoconhecimento. Lá vou eu com a psicologia de novo. A gente precisa se conhecer. A gente precisa olhar honestamente para dentro da gente. Isso eu acho que é a chave, né, para a gente começar um planejamento. Tá? Gente, vocês perceberam que até agora eu não falei de nenhuma planilha, uma planilha top, uma planilha que dá um estalar de dedo, ela resolve todos os seus problemas? Até agora, o que eu falei? Eu falei só de comportamento. Sim. Né? Não foi só de comportamento que eu falei até agora? Sim. Né? Quando eu estou falando aí da solução para o nosso problema, até agora eu só falei de comportamento. Você não tem essa planilha mágica que resolve os nossos problemas? Eu estou construindo. Então, o que eu falei de comportamento? De assumir o controle, Sim. mudar os hábitos, dedicação, disciplina, foco, né? E autoconhecimento. Tudo isso, por enquanto,
é comportamento. A gente sempre fala, eu dei o exemplo aí da viagem, né, e que você compra a viagem, mas não pensa nos outros gastos. É o mesmo caso de comprar uma casa. Você compra a casa, eu tenho 100 mil reais para me comprar uma casa, mas eu esqueço que eu tenho 2% de ITBI para pagar, que é o imposto, né? Eu tenho mais as custas da escritura e depois eu tenho mais as custas do registro da escritura, que para essa casa definitivamente ser minha está no meu nome. Tem pessoas que pulam essa etapa e depois entra numa bagunça danada, né? Quem compra precisa registrar no seu nome. Então eu fiz uma conta aqui, pastor. A pessoa, a exemplo da Jussara, que falou semana passada que ela gastava 6 mil reais de juro por mês, olha para você ver aonde que vai isso. Eu compro uma casa por 100 mil e não tenho dinheiro para ITBI, nem para escritura e nem para registro. Isso tudo fica mais ou menos uns 5.400. Então, eu vou lá, eu pago 100 mil, eu tinha esses 100 mil. A duras penas eu juntei, paguei, mas eu não tenho os 5.400. O que eu faço? Os 5.400, eu vou lá no meu cheque especial. Um ano depois, eu estou devendo 23 mil reais. Meu Deus. Que ele chega a quase 4 vezes, a mais de 4 vezes. Então, um juro hoje de 319% ao ano. Mas, não, aí eu sou mais esperto, vou no cheque especial. Se você vai no cheque especial, dali um ano você está devendo 15 mil reais. Se você vai em outros créditos pessoais e tudo mais, que os juros são altíssimos, dali um ano você está devendo 12 mil reais. Tá? Mas aí tem aquele famoso consignado que desconta do pagamento, dali um ano eu estou devendo R$ 6.700. Estou falando de 5.400, é isso. E aí eu tenho outros financiamentos que são mais baratos. Gente, eu não estou indo para uma solução? Qual que é a solução principal? É você trocar a dívida cara por uma dívida mais barata. Sim. Porque senão as pessoas vão falar assim, Beth, puxa vida, você está falando isso, como é que eu vou pagar tudo isso? Então, a gente tem alguns caminhos. Então, essa dívida do cheque especial de 319% ao ano, você pode reverter para uma dívida de menos de 12% ao ano. A hora que você vai negociar a sua casa, né, se ela for financiada ou se você tem esse dinheiro, você pode ir até o banco e tentar financiar de uma outra maneira com um juro muito menor. Então, olha para você ver, às vezes naquele falta de planejamento, naquela falta de conhecimento, você vai naquilo que é mais prático, naquilo que é mais rápido. Você vai no que é uma armadilha, na verdade. Uma armadilha. Né? As pessoas não precisam ter nome limpo e as pessoas não precisam de limite de crédito para ter cheque especial. Você sabia disso? Não precisa passar por aprovação nenhuma. Cheque especial é um bônus que o banco te dá. É um presente que o banco te dá. Presente de grego. Não é? É um presente que você ganha ali do banco, né? Basicamente, vamos dizer assim. É claro que para abrir a conta tem algumas condições e tudo mais, mas assim, mesmo quando abre uma conta salário, rapidamente o banco quer reverter essa conta em uma conta corrente normal, e ali ela já te dá... E vão aumentando os limites, né? E você recebe uma cartinha que agora o seu cheque especial foi ampliado para não sei quanto mais. Isso, exatamente. E aí dá aquela sensação assim, que beleza, então se eu precisar numa emergência eu tenho aquele dinheiro, e passa quase a pensar o seguinte, eu não tenho aquele dinheiro, não é meu. Esse dinheiro não é seu, e esse dinheiro é caro, e esse dinheiro é muito caro. Isso é um pacto com coisa ruim, né? Isso. Tem uma coisa interessante, né, que aconteceu no ano passado, o Banco Central, ele criou uma regra que toda vez que você entra no cheque especial, o banco é obrigado a te avisar. Né? Mas tem pessoas que, mesmo sendo avisados, eles acabam entrando no cheque especial. Né? Eu achei isso uma coisa boa. Tá? Eu achei um lado positivo assim, do Banco Central, até de dar esse alerta. Ó, você está entrando no... Mas ele não fala assim... E limitar também, um outro ganho que eu acho, é limitar também a quantidade de vezes que a pessoa pode pagar mínimo da fatura de cartão de crédito. Isso, né? Também. Porque isso aí estava se transformando no caos total, né? A pessoa sempre pagando o mínimo e aquele montante se transformando numa dívida impagável. Mas, pastor, quem está endividado não paga nem o mínimo. Geralmente não paga nada.
E aí o juro do cheque especial, do cartão de crédito, que aqui eu fiz do cartão de crédito, que seria o normal, 176%, quando você deixa de pagar, e aí quando você refinancia, isso aí vai para mais de 400% ao ano, é uma coisa assim bem absurda mesmo. Então, gente, eu penso, te deu o cheque especial, te deu o cartão de crédito, se você puder não usar, e se você puder dizer não, diga não. Sim. Né? Recuse-se. Né? Outra coisa que é importante nesse planejamento é você ser muito realista, que é exatamente o que você falou. Você tem que ver qual que é a realidade da tua situação financeira. Esse é um ponto básico para isso. É você olhar para isso. E organizar suas finanças. Aqui, quando eu falo em organizar as finanças, eu estou falando em diagnóstico mesmo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Beth, mas você está falando de diagnóstico, parece um negócio tão complicado. Né? Eu estou usando um termo mais contábil, um termo mais na área financeira, mas diagnóstico é basicamente isso mesmo. É você colocar numa planilha todas as suas contas, você colocar num caderninho todas as suas contas, e muito importante, você colocar a renda e os gastos, todos sem exceção, e colocar um saldo ali, né? Porque assim, olha o risco do cartão do cheque especial, pastor. Eu recebo no dia 5. Vamos dar um exemplo, no 5º dia útil. Mas a minha conta mais cara vence no 2º dia útil. Por esses 3 dias eu uso o cheque especial. Gente, a cobrança do cheque especial é diário, ele não é mensal, ele é diário. Hoje os bancos criaram aí alguma coisa que eu acho que também é benéfico, né? De você poder ficar 10 dias sem pagar o juro do cheque especial, mas você não se livra do IOF. O IOF vai vir. Né? Então, aquilo que você achava que era um benefício, pode ser que não seja. Então, cuidado com isso. E parece que os bancos agora também vão cobrar caso você utilize o cheque especial. Eu acho que é uma tarifa anual ou mensal pela utilização, fora IOF, fora juro, mas é um custo que você vai ter em ter o cheque especial e utilizá-lo. Isso, né? Então, quer dizer, você está sendo... Como Deus é generoso, né? Deus usa dessas coisas aí, né? Dessas leis aí, para te avisar, né? Não vai nessa, filho. Não tem saída por aí, né? Isso, não tem saída. Então, o primeiro passo que a gente fala de organizar a finança é justamente isso. É você colocar, né? É conhecer o total da tua dívida, é conhecer, né, a tua capacidade de pagamento, né? Não adianta você renegociar a dívida e não ter capacidade de pagamento, né? Beth, eu percebo assim também quando as pessoas vão fazer esse levantamento, que aí chega aquele momento assim, que chegou já no fundo do poço, já tá caótico o negócio. Já está faltando dinheiro para pagar as coisas básicas, porque o salário cai lá na conta e já fica tudo para a dívida que já tem no banco, aquele negócio que já não tem para onde sair. A pessoa tem medo de fazer esse levantamento. Tem a sensação medo. Assim de, olha, eu sei que eu estou devendo muito e eu estou até com medo de somar toda essa minha dívida. Isso acontece, né? Acontece muito, porque quando você olha para a sua dívida de forma muito realista, isso traz uma frustração muito grande. Puxa, onde que eu gastei tudo isso? Né? Você fica frustrado. E frustrado ainda, tipo assim, puxa, eu trabalho tanto, eu levanto todo dia 5 horas da manhã, e vou, e me mato de trabalhar, e isso, aquilo, outro. E onde que eu gastei todo o dinheiro? A maioria das pessoas, pastor, não sabe aonde gastou o dinheiro. A maioria das pessoas. Não sabe. Onde que eu gastei todo esse dinheiro? Verdade. Né? Ou o marido acaba colocando culpa na esposa, né? Onde você gastou todo esse dinheiro? Ou a esposa coloca a culpa no marido. Onde você gastou todo esse dinheiro? Né? E aí que começa todo o transtorno, todas as brigas. Olhar para as dívidas traz frustração. Sim. Né? E a frustração, sinceramente falando, poucas pessoas sabem lidar com ela. Né? Não é fácil lidar. Nessa hora é importante pegar na mão de alguém, né? E pedir ajuda mesmo, né? É importante. É muito importante, assim, ter alguém com quem conversar sobre isso, alguém que vai estimular, seguir por esse caminho
do renovar os hábitos, de mudar, de realmente levantar o que deve, vamos por onde, vamos criar um caminho, né? Isso. De ter alguém que vai dizer assim, ó, não desanima, vamos lá, a gente consegue passar, a gente vai sair dessa. Que demore 6 anos, como a Jussara compartilhou com a gente, né? Que demore 6 anos, mas nós vamos sair dessa. Olha para você ver que interessante. Vamos trazer a história da Jussara. Estou trazendo muito a história da Jussara aqui, porque foi uma prática muito rica. Em que momento que a Jussara fez isso? Quando ela voltou para casa. Sim. Que a mãe, com um salário pequeno, né, conseguiu sustentar a casa, sustentar ela, talvez por um tempo, a família por um tempo. E ali, a Jussara voltou à origem de como saber, de como gastar o dinheiro. Como ganhar pouco e saber gastar. Né? Ali, naquele momento, eu creio, pastor, que para ela deve ter sido uma lição de vida muito grande, ela voltar àquela origem. Né? Voltou para casa. Ela voltou envergonhada, voltou entristecida. Em algum momento até a mãe falou, né? Mas, né? Por pouco tempo. E isso foi muito bom, porque quando a mãe falou para ela assim, olha, eu vou te receber de volta, eu vou te ajudar de volta, mas é pouco tempo, o que a mãe falou para ela? Trace uma meta, porque é por pouco tempo que você vai ficar aqui. E foi nesse momento que realmente ela ergueu as mangas, teve consciência, botou a cara para bater, que eu falo que é o segundo momento, que é você elaborar esse plano para renegociar suas dívidas, tanto com o banco, como com o irmão, como com o parente, né, o familiar de modo geral, como com o agiota, como com o amigo. É nessa hora que você tem que ir, bater na porta e falar assim, olha, eu vim aqui para renegociar. Tá? Primeiro, organize, vê qual é a tua capacidade de pagamento. A gente sempre fala assim, ó, que o ideal é que você se endivide no máximo 30% da tua renda. Esse tem que ser o máximo. Como é que você descobre isso? Quanto que você está endividado? Né? Como é que você chega nesse percentual? Quando você organiza a sua dívida, você vai fazer o seguinte, você pega aquilo que você paga de dívida e divide pela sua renda mensal. Tem gente que descobre que isso dá mais de 100%. E aí? Você gasta, tem só de dívida mais. E que era o que acontecia com ela? Ela tinha muito mais de dívida daquilo que ela tinha de renda. Sim. Né? E aí vamos pensar assim, faz essa conta. Se isso está abaixo dos 30%, né, bem abaixo dos 30%, tem uma saúde financeira aí. Gente, se estiver batendo nos 30%, regala o olho, abre os olhos, se reorganize, se reestruture, dê um passo para trás, não chega nisso. E, gente, se passou dos 30%, é um grande perigo, é um risco financeiro muito grande. Né? Então, primeiro ponto, organizar as finanças. Segundo ponto, é isso aí, é você ir lá, bater na porta, né, do teu credor e tentar renegociar tudo isso. É fazer um plano de ação. Né? E quando você faz um plano de ação para isso, isso tem que estar muito bem pensado, isso tem que estar muito bem certo na tua cabeça, muito amadurecido, muito bem equilibrado, muito bem controlado. Né? E quando você fala, pastor, dessa ajuda, né, sempre tem alguém que gasta melhor do que a gente. Né? Sempre tem alguém que sabe gastar melhor que a gente. Às vezes um vizinho, às vezes um colega, enfim, sempre tem. Precisa ter essa humildade de pedir essa ajuda, né? E que não é uma ajuda assim, me empresta dinheiro, não. Me ajuda, você administra tão bem suas finanças, onde eu estou errando aqui? Isso. Ou me ajuda, pega no meu pé aqui para a gente conseguir resolver. Uma coisa que eu percebo também, Beth, é que às vezes a pessoa chega a esse ponto do endividamento, ela levanta o que deve, ela traça uma meta, um plano, ok, e começa a andar nisso, anda 1 mês, anda 2, anda 3. E aí já se sente seguro e confortável e acaba cometendo os mesmos erros lá de trás. Daí a importância de ter alguém ali do lado falando, olha, isso não te pertence mais, né? Isso não te pertence mais. Você não pode ir por aqui, porque pelos seus próximos, sei lá, no caso que a Ju compartilhou, nos próximos 6 anos não existe para você comprar carro, não existe para você ir em loja e gastar com roupa, não existe para você tudo isso. O que existe agora é cumprir a meta. Exatamente. E é aí que a gente entra lá naqueles comportamentos que eu falei. A disciplina, o foco,
né? A pessoa que chega no terceiro mês, ela quer gastar de novo, ela não entrou nesse... Não está engajada Ela no não está projeto, engajada, né? Ela não entendeu que para isso, para que ela tenha essa saúde financeira, para que ela coloque a cabeça no travesseiro e consiga dormir, né, com tranquilidade, ela precisa ser firme nisso que a gente está falando, né? Então, até para a gente não se estender tanto, né? Eu acho que nosso tempo já está meio estourado. já está passado aqui. Isso, tem tanta coisa para falar, pastor, assim, até para dar uma dica aqui, né, para a pessoa ir no credor, eu vou até ler aqui para ficar mais rápido, né, é pesquisar ofertas e condições em outros credores, devo para um banco, mas vai pesquisar em outros se tem taxas melhores, procurar uma melhor maneira de conversar com o credor, fala para ele, eu quero pagar essa dívida, né, vamos conversar junto, propor soluções através dessa conversa, não se sentir intimidado para dizer assim, olha, isso não cabe no meu bolso, né, às vezes tem feirões que acaba acontecendo, né, entre nessa, dê uma pesquisada, dê uma olhada, a realidade quando fizer o cálculo, anota tudo que o gerente fala, que teu amigo fala, faça tudo isso. Registra aquilo, né? Isso. E pense nisso. A disciplina, nesse ponto, ela é sua aliada e ela é super importante para você. Tá? Não sei, tem tanta coisa. eu anotei uma coisa aqui que eu acho muito importante. Que a gente não seja o nosso próprio inimigo. Poxa, tá? isso. Não seja o seu próprio inimigo. Tá? O autoconhecimento vai te ajudar. O autoconhecimento alinhado à tua honestidade consigo mesmo vai te ajudar. Tá? Eu fiz uma mensagem aqui. Fica à vontade. Para falar. E a minha mensagem seria, espero que sim, que eu tenha conseguido, né, ajudar. Com certeza. E Beth, talvez assim, aí a gente vai ter que conversar, porque eu não sei como é que está seu tempo, sua agenda. Mas eu acho que valeria muito a pena a gente sintetizar, a gente fazer um vídeo sintetizando esse passo a passo. Bem assim, o passo a passo. E aí a gente disponibiliza para o pessoal visualizar mais, né? Porque a gente está aqui conversando, eu acho que às vezes assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro, e esses passos precisam ser respeitados, né? Sim. O sucesso do próximo passo depende de colocar em prática o anterior e assim por diante. E da gente pensar algo didático nesse sentido. Tá bom. E quem sabe, ou às vezes até fazer uma cartilha, que eu vi que o seu material aqui está perfeito para isso. Eu sou disciplinada. É isso, verdade. Porque aí a gente pode, de repente, dar um passo a passo, um manual para a pessoa. O que fazer agora no passo a passo. Acho que seria muito legal isso. Eu me comprometo a fazer isso, a fazer um vídeo e mandar para você. Legal, tá legal, bom? Legal. Bom, a minha mensagem seria... eu penso muito nos valores, né? E os valores, para mim... Eu comecei aqui a nossa conversa falando da minha família e falando da minha mãe. Então, para mim, valores é importantíssimo. Então, eu escrevi assim, que os valores, eles são o nosso norte. O que direciona a nossa vida e que nos impulsiona a buscar os nossos sonhos. Reconhecer os nossos próprios valores nos torna mais seguros sobre nós mesmos. O que nós queremos, o que realmente tem importância para nós. Para os seus filhos, ensine a justiça, ensine a verdade, ensine a obediência, ensine a honestidade, ensine a lealdade e, principalmente, ensina a gratidão. Promova o respeito pela sua vida e pela vida do próximo e verá os seus valores respeitados. Pessoal, fica tranquilo, o esforço vai valer a pena. Muito bem, palmas. Que legal, Beth, que legal. Obrigado. Feliz demais de estar aqui, viu? Muito a alegria feliz. É nossa. A gente viu que é um assunto que dá para a gente trabalhar e amadurecer mais. E, Beth, cada passo, né, as coisas que você foi levantando, pessoal, grave mesmo no coração. Cada passo que a Beth levantou aqui é muito importante. Cada passo a mudança dos hábitos, né, essas questões emocionais, assim, elas são primordiais para que você consiga sair
dessa situação, desse endividamento negativo. Não é? Dá para sair? Dá. Mas vai ter um preço aí a ser pago, que vale muito a pena, que vai trazer uma recompensa muito agradável, muito gratificante depois, que é a paz. Né? Sim, sim. Que não há valor no mundo que pague a paz, né? Que possa ser trocado, não há consumo, não há viagem, não há carro, não há nada que você possa abrir mão da sua paz para ter. Né? Perfeito, isso mesmo. E vale a pena essa caminhada. Nós vamos, então, produzir mais material nisso, né, Beth? Vamos sim. E nós vamos ajudar vocês nesse sentido e nos ajudar também, porque a gente aprende muito, hein? Muito, eu estou muito. aprendendo muito. Que bom. Muito, muito, muito. Eu aprendi muito também, pensando em tudo isso. Que legal, que legal. Beth, muito obrigado, viu, por vir compartilhar a sua história, também compartilhar seu conhecimento e trazer esse conhecimento de uma maneira acessível para nós, viu? Que ótimo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço as pessoas que estão nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que ele vai ser útil para muitas pessoas. 61 milhões de pessoas, não é? No Brasil. 61 milhões de pessoas. Então, se a gente tiver 61 milhões de compartilhamentos, a gente vai conseguir chegar, né, mais longe e ajudar essas pessoas. E quero lembrar você que a igreja continua essa série, domingo que vem, a gente vai continuar nessa temática. Lembro também que nós temos o culto infantil todo domingo, 10 da manhã. E na quarta que vem, nós vamos continuar dando sequência a esse tema até o final de novembro. Sabe por quê? Novembro? Porque em dezembro, quando você for comprar os presentes de Natal, você vai ser mais econômico. E talvez nem vá comprar presentes de Natal, se essa não for a sua realidade. Você vai usar o 13º para poder organizar a sua vida financeira, não é? Perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Gente, Deus abençoe, um abraço e até domingo que vem. Obrigado você que participou. Eu não sei mais quem participou, porque o meu computador acabou a bateria. Então, eu sei que tinha comentários aqui para a gente ler e tudo. Perdão, viu? Vai ficar para a próxima, mas valeu demais. Deus abençoe vocês.